Nós estamos aqui então para poder conversar sobre o impacto disso também em diferentes setores como os negócios. A gente conversa agora com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. Ministro, muito obrigada pela gentileza de nos aguardar. O PIB nos atropelou aqui com o nosso Breaking News. Obrigada pela gentileza de ter aguardado. Uma notícia maravilhosa, que é o crescimento do PIB, né? Isso é muito bom, isso revela segurança para todos atuarem e atuarem com desassombro no mercado. É muito bom ouvir notícias positivas nesta república que eu aponto como sofrida, mas que também tem aspectos positivos, aspectos que merecem elogio. Junto aqui nesta entrevista tão importante com o ministro Marco Aurélio Mello, também estamos com Basília Rodrigues, com Clarice Oliveira, com o Theo Cury, toda a turma reunida. Ministro, eu sei que existem características mais recentes, é que me fugiu a palavra, características mais recentes da notícia, mas eu quero me apegar a um ponto anterior para que o senhor possa nos dizer a respeito de você notificar alguém pela rede social. Eu sei que ainda tem desdobramentos de Starlink e tudo mais, mas eu quero voltar algumas casinhas. Lhe causou surpresa notificar a rede social por meio da própria rede social? Eu vejo a essa altura que sou um troglodita, porque o direito se baseia, acima de tudo, na forma. E a forma de dar-se conhecimento ao cidadão sobre um processo, sobre uma providência a ser tomada, não é essa. A forma é a expedição de mandado, mas a modernidade ela está ditando os dias atuais no Brasil. E quem sabe essa modernidade também deva entrar no judiciário, né? Tá, então, o ministro trazendo o seu olhar de que a modernidade também está aí entrando no judiciário. Vamos de Basília Rodrigues, então, que é aqui na nossa disposição, aqui está mais pertinho do ministro. Basília. Oi, ministro, tudo bem? Obrigada por essa entrevista. O senhor que esteve na Suprema Corte por mais de 30 anos, vendo os últimos acontecimentos, julgamentos por lá, sempre fica uma curiosidade entre nós, observadores do judiciário, né, jornalistas, sobre como o tal ministro votaria se ainda estivesse ali em uma das cadeiras de ministro do STF. Então, ministro Marco Aurélio, sendo bem direta, ontem a gente acompanhou uma confirmação pela primeira turma do STF da decisão do ministro Alexandre de Moraes de retirar o X do A. Se Marco Aurélio, ministro, fosse, como ele votaria? E hoje, como um observador, um ex-ministro, quais são as suas impressões? Na turma eu não votaria. Não votaria porque eu penso que pela envergadura da matéria, e nós estamos a versar comunicação social, liberdade de expressão, o tema deveria ir ao verdadeiro Supremo, que é o plenário. E aí os 11 integrantes se pronunciarem a respeito. E se pronunciarem a respeito sem o espírito de corpo, porque o colegiado é um somatório de forças distintas. Cada qual deve revelar a compreensão sobre a matéria. Não há espaço para o corporativismo, para a proteção deste ou daquele colega. Porque quem ocupa uma cadeira no Supremo, da envergadura dessa cadeira, não precisa de proteção. Deve atuar e deve atuar revelando conhecimento sobre a matéria. Mas se colocou no órgão fracionado, que para mim não é Supremo, Supremo é o colegiado com as 11 cadeiras ocupadas, e mais do que isso, ao invés de partir-se para uma sessão física, ou seja, uma sessão que revelasse olho no olho, partiu-se para a virtual, cada qual depositando, e se assinou um prazo muito curto, de 24 horas, depositando o seu voto, sem discutir-se a matéria, que é uma matéria muito importante para o Estado de Direito. Disse o professor da Fundação Getúlio Vargas que o que decidido sinaliza muito mal no exterior quanto à vinda de investidores para o Brasil.
Ou seja, pela opinião aqui do ministro, com tantos anos de experiência, Marco Aurélio Mello deveria ter ido a plenário e para que nós pudéssemos ver, inclusive, ministro, o debate, se ocorresse, né, o debate, contrapontos aqui a respeito dessa ideia tão importante. Muito importante poder ouvir. Tchê, Telcuri está na conversa conosco também, ministro. Oi, ministro, bom dia, obrigado pela participação, bom falar com o senhor novamente. Ministro, eu lembro de várias vezes que eu conversava com o senhor brincava que restava vencido em muitos dos julgamentos. O senhor fazia brincadeira com a opinião que o senhor tinha perante os demais colegas nos julgamentos do colegiado do plenário do Supremo Tribunal Federal. O senhor acha que uma decisão como essa do ministro Alexandre de Moraes, mais como futurologia, porque o caso de fato não foi ao plenário, mas teria um amplo apoio e poucos ministros restariam vencidos, ou poderia ser diferente caso houvesse discussão e debate lá no plenário? Caso houvesse independência absoluta, sem o espírito de corpo, sem o endosso desta visão do integrante, sem refletir-se a matéria, isso é muito ruim. Agora, claro que o ideal seria o Supremo atuar, mas atuar com absoluta independência, todos se pronunciando a respeito e trocando ideias. Se eu estivesse na bancada e lá permaneci durante 31 anos, eu atuaria, e atuaria segundo o meu convencimento, porque jamais percebi a cadeira ocupada como uma cadeira voltada a relações públicas, muito menos para endossar sem reflexão a visão deste ou daquele colega. Eu uma vez disse ao presidente que não fazia questão alguma de formar na corrente majoritária, fazia questão que ele consignasse como tinha votado e me pronunciava com liberdade como convém em se tratando de colegiado desse nível, que é o nível de Supremo. O Supremo tem a última palavra sobre o direito aprovado pelo Congresso Nacional. O Supremo é, pela Constituição, em cláusula pedagógica, o guarda dela, lei maior do país. E é preciso que ele dê o exemplo. Eu não concebo o amém, ou seja, a aquiescência, sem se refletir sobre a envergadura, sobre a importância da matéria. O que é a liberdade de expressão? É cláusula mestra da nossa ordem jurídica constitucional. Se nós formos à Constituição, nós vamos ver que sequer a lei, imaginemos o integrante do Supremo, poderá criar embaraço à comunicação jornalista por qualquer meio. E o meio hoje, alusivo à internet, é um meio utilizado por muitas pessoas. Mais do que isso, o ato foi um ato extremo que repercutiu na vida de inúmeros cidadãos que ficaram inviabilizados praticamente do acesso à plataforma. Isso não é bom, isso não implica avanço cultural, mas sim retrocesso. Ato extremo que inviabilizou o acesso de milhares de brasileiros. Clarissa Oliveira. Bom dia, ministro. Um prazer falar com o senhor. Ministro, eu gostaria de trazer aqui para a discussão um pouco o argumento principal que validou esse posicionamento do ministro Alexandre de Moraes, que tem sido referendado pelos seus pares, de que o X insiste em não cumprir a lei brasileira e, por isso, depois de várias tentativas de punir, de certa forma, a plataforma por essa resistência em cumprir decisões judiciais, então optou-se pelo bloqueio, que não foi uma medida feita da noite para o dia, houve todo um embate anterior com a plataforma. O senhor acredita que esse argumento é válido para justificar a suspensão do ponto de vista jurídico? E aí eu gostaria de acrescentar um outro ponto, porque apesar da unanimidade ali que a gente viu na primeira turma, nos bastidores a gente vê crescerem muito as críticas ao ministro Alexandre de Moraes entre os seus pares, de que há uma concentração de poder muito grande na mão dele, também em outras questões. Então eu gostaria de saber como que o senhor avalia essa reação
de outros magistrados também? Olha, a reação ela deveria haver e deveria haver em público, deveria haver de forma ostensiva. O Supremo é colegiado justamente para que cada qual se manifeste e se manifeste com absoluta independência, revelando o que pensa sobre a matéria. Assim, eu sempre atuei no Supremo e vários entendimentos em que eu fiquei isolado depois se mostraram prevalecentes, porque a evolução é constante, o aperfeiçoamento é infindável. Pobre de espírito é o homem que se sinta em um patamar no qual não dependa mais de apostas no campo do conhecimento. Nós aprendemos entre letrados e aprendemos também com iletrados. Estamos em uma evolução, em uma passagem evolutiva. Agora é preciso que se perceba a envergadura da cadeira, e a cadeira pressupõe independência daquele que a ocupe. Isso é o que nós queremos com o colegiado, e não o espírito de corpo endosso irrestrito a quem quer que seja. Está havendo, por exemplo, uma concentração muito grande, tudo cabe nesse inquérito, que eu já apontei como inquérito do fim do mundo. Eu não sei onde ele vai chegar algum dia, se é que vai chegar, porque uma procuradora-geral da República, Raquel Elias Ferreira, pediu o arquivamento e esse pedido não foi acolhido, como se o Ministério Público não fosse o titular da ação pública incondicionada, e se está tocando, para que eu não sei. Agora, é preocupante a concentração de poderes e o apoio irrestrito do colegiado ao ministro Alexandre de Moraes, que vem, a meu ver, errando no tocante a atos que pratica e perdendo um pouco a mão no tocante a esses atos, muito embora seja um douto com uma experiência de vida muito grande. Ministro, olha, o senhor nos traz tantas informações que eu estou aqui com o meu HD mental pensando, minha nossa, qual a próxima pergunta que eu faço é tamanha importância de poder ouvir-te. O senhor avalia, então, que existe um questionamento sobre o que é o limite da rede social, o que é a liberdade de expressão, quais são as regras. O senhor avalia que existe um olhar crítico em relação a isso, porém a forma deste momento, deste inquérito, com essa ação em relação ao X, é exagerada? Olha, o remédio não pode matar em si o paciente. E se nós formos à Constituição Federal, nós vamos ver que há um sistema, e um sistema equilibrado. O que se tem no artigo 220 as regras quanto à liberdade de comunicação social e o obstáculo à censura de qualquer forma. Em contrapartida, o prejudicado pode ingressar em juízo para buscar reparação no campo civil ou também no campo criminal, quanto a ato ofensivo à própria pessoa, aos interesses dele. Isso é que tem que ser observado. Agora, chegar-se a tirar do cenário nacional uma plataforma que é acionada por inúmeros brasileiros, é um passo que não se coaduna com o Estado de Direito. É uma medida extrema e que, portanto, não poderia merecer o endosso. Se eu estivesse lá, evidentemente, eu teria me pronunciado dessa forma e teria votado, muito embora vencido, mas em harmonia com o meu convencimento. Basília Rodrigues. Ministro, voltando alguns passos atrás, a gente teve recentemente divulgação pela Folha de São Paulo de conversas entre auxiliares do ministro Alexandre de Moraes. E isso suscitou um movimento, uma crítica que não é nova, de integrantes do Congresso pelo impeachment de Moraes. O senhor, na condição de ex-ministro da Suprema Corte, o senhor vê como legítimo um pedido de impeachment, ou seja, de retirada do cargo de um ministro do STF? Não vejo. Vejo como um retrocesso.
vejo como uma outra medida extrema. A questão tem que ser resolvida no âmbito do Supremo, mas é preciso que cada qual compreenda a responsabilidade que tem no deslinde da matéria e atue com absoluta independência. Chegasse ao emparedamento deste ou daquele integrante, a meu ver, não implica avanço cultural, mas sim retrocesso. Deixemos que a questão seja resolvida no âmbito do Supremo como Supremo, ou seja, não a turma, não o órgão fracionado, mas o plenário reduzido e com as 11 cadeiras ocupadas fisicamente. Outro dia, por exemplo, eu presenciei uma discussão entre o presidente e o integrante do Supremo. O presidente estava com os colegas no plenário e esse integrante, eu não sei nem onde ele estava. O pano de fundo era bonito, que era o Supremo, mas ele estava falando de outra parte, quer dizer, não estava presente fisicamente. Essa sessão mista é inconcebível, de todo inconcebível. O que se quer é o olho no olho, que cada qual se apresente na sessão física e se manifeste, como eu falei, segundo a consciência possuída. Nada além da consciência. O espírito de corpo não pode reinar. Theo Cury, esqueci a ordem aqui. Theo Cury. Sem problema. Ministro, o ministro fazia referência ao ministro Dias Toffoli. Foi uma sessão que aconteceu na semana passada. Ele estava por videoconferência, depois, inclusive, no meio de puxando a palavra, quem que falaria, o sinal dele caiu. O ministro Luiz Roberto Barroso brincou que não havia sido ele a derrubar a conexão do colega. Mas, ministro, o senhor como ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, como que o senhor avalia essa mudança dos últimos tempos para cá? Em um primeiro momento, quando esse inquérito das fake news a que o senhor se refere como inquérito do fim do mundo foi aberto, houve um amplo apoio do Supremo, porque havia um momento de ataques a ministros do Supremo, havia um momento de críticas que descambavam da liberdade de expressão. Essa era a avaliação do momento, a despeito da não participação da Procuradoria-Geral da República, mas naquele momento, o senhor fala muito de espírito de corpo, houve um espírito de corpo do Supremo para se blindar. E houve um aval dos colegas do senhor ao ministro Alexandre de Moraes para tocar esses inquéritos. Obviamente, o tempo passou, muitas coisas aconteceram no Brasil desde então e hoje há um questionamento maior com relação às decisões do ministro. Queria saber como que o senhor avalia essa mudança ao longo dos últimos anos com relação a essa investigação, a concentração desses processos na mão do ministro. Olha, a única coisa que eu posso dizer é que eu tenho saudade da velha guarda que eu encontrei em 1990 no Supremo. E era possível imaginar onde cada qual marchava, e todos atuando com independência segundo a convicção formada sobre a matéria. Não há espaço para adesão restrita, para adesão cega. Este ou aquele integrante pode estar equivocado na interpretação da ordem jurídica e no equacionamento da controvérsia. Isso é que precisa ser percebido pelos ministros supremos, percebendo cada qual a envergadura da cadeira. O Supremo tem a última palavra, como eu já venho ressaltando, sobre o direito positivo e deve atuar como colegiado, ou seja, somatório de forças distintas. O amém, a concordância automática e restrita não está aí harmônico com a Constituição Federal. E o ministro Alexandre de Moraes não precisa dessa adesão cega e restrita. Nem ele quer, muito embora, sob minha ótica, sob o meu ponto de vista, ele venha forçando a mão em muitas coisas que pratica. Ele, hoje em dia, está numa situação de perda da cidadania. Ele não pode sair em qualquer lugar público sem estar acompanhado de uma segurança que eu notei outro dia, quando eu fui ao Superior Tribunal de Justiça,
de vários carros com agentes e ele em um carro blindado, praticamente adotando a postura de não me toque. Agora, vamos ver se evoluímos e se o colegiado percebe o que está em jogo e percebe que simplesmente paga um preço por esta ou aquela posição e deve auscultar o que pensa a sociedade. O judiciário deve estar atento às críticas que são feitas. Clarice Oliveira. Ministro, o senhor fala de maneira muito crítica em relação aos abusos de Alexandre de Moraes, termo usado pelo senhor agora. A quem cabe coibir esses abusos neste momento? Ao colegiado. A questão deve ser solucionada internamente. Não imagino uma solução extra-muros do Supremo. Uma solução, por exemplo, como colocou a Basília, pelo Senado da República, que julga nos crimes de responsabilidade os integrantes do Supremo. Não, o caminho não é esse. O caminho é, sim, o colegiado se reunir e, tanto quanto possível, atuar como Supremo, ou seja, no plenário, e não em órgão fracionado, e muito menos no campo virtual, ao invés de atuar no campo físico. Tem uma ação de um dos partidos que acionou o Supremo Tribunal Federal contra esse bloqueio do X. Essa ação caiu nas mãos de Nunes Marques. Eu gostaria de ouvir o senhor. Um ministro pode ou deveria decidir em cima da decisão de um outro ministro? E mais, apenas a turma pode ser questionada ou é do rito, é da regra do Supremo que também um ministro que não faz parte da turma pode dar andamento a essa ação? Olha, é inconcebível o Supremo atuar principalmente nas grandes questões no âmbito fracionado. É inconcebível ter-se, ao invés de um Supremo, 3 Supremos, o plenário e as 2 turmas. Ao invés do Supremo, que sugere órgão único, 11 Supremos, representado, no caso, o Supremo, por cada qual dos integrantes dele Supremo. Isso é inconcebível. Agora, o questionamento deve ser levado, e sempre foi essa postura adotada por mim, ao colegiado maior. Eu não concebo a autofagia, ou seja, haver a cassação, que seria a cassação com C cedilha, de ato de integrante supremo por outro integrante que ombreia com o autor do ato. Isso é inimaginável. Toda vez que havia impugnação a ato de colega, eu sendo o relator do processo, eu levava ao plenário, não decidia isoladamente. Ministro Marco Aurélio Mello, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, obrigada pela entrevista, obrigada pelo respeito de sempre à nossa língua portuguesa. Nós, jornalistas, ficamos sempre muito contentes com isso e pela gentileza de tantas respostas, de ter respondido a todos nós.